A paz do Senhor para os irmãos. Eu quero já agradecer a nossa líder da EBD geral, a irmã Nerivan, pelo convite. Ela nos convidou para estar comentando a lição desse primeiro trimestre e nós somos gratos por esse convite. E queremos também cumprimentar todos os pastores e diretores de escola com a paz do Senhor. Nós vamos estudar nesse primeiro trimestre de 2021 sobre o livro de Josué, um grande líder. Então nós vamos aprender com Josué. O comentarista dessa lição é o Leandro Santos. Ele é bacharel em teologia, professor de língua portuguesa, de literatura e redação e é um pastor auxiliar na Igreja Assembleia de Deus em Belém do Pará. A nossa primeira lição, o título da lição é Josué, um livro de conquistas. Nós temos, no primeiro ponto da lição, um livro de conquistas, o título do livro, o título e o autor. Não sabemos quem é o autor do livro. O nosso comentarista aqui, ele arrisca dizer que Josué escreveu parte, desse livro. Mas nós não temos, biblicamente, a informação de que ele escreveu esse livro. Nós temos também aqui que no livro de Josué são 24 capítulos, de que Josué cobre em um período de 25 anos, desde que Moisés passa o bastão para ele até a sua morte. Vamos falar um pouco de Josué. Josué nasceu na terra de Gósen, no Egito, terra que Faraó deu a José, e repassando a Jacó, e abençoando a José por amor a José. E Josué nasce em Gósen por volta do ano de 1355 a.C., vem a falecer já de posse da sua terra em Canaã em 1245 a.C., portanto ele viveu 110 anos. Quando Moisés envia os 12 espias para espiar a terra, e Josué era um deles, Josué tinha 40 anos de idade. Josué passa 40 anos no deserto, andando no deserto com o povo de Israel, e mais 5 anos para começar a conquistar as terras. Quando ele assume a sua terra, ele está com 85 anos. Então vamos bem. O segundo ponto do primeiro tópico fala da transição de liderança. O Senhor agora trata com Josué, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, e agora assume a liderança e passa esse Jordão com o meu povo. E Josué assume a liderança. E nós temos também que formar líderes, Assim como Moisés foi formado, 40 anos no Egito, 40 anos com seu sogro, aprendendo a lidar com ovelhas, e aí agora mais 40 anos no deserto. Então Moisés também aprendeu, e ele passa, e Josué aprendeu muito com Moisés. Josué agora sendo líder, assume essa liderança e vai passar o povo. O terceiro ponto fala da temática teológica. Qual é a temática teológica da nossa lição? É justamente a obediência. Para você ser um líder de sucesso, você tem que ser obediente a Deus e obediente aos seus líderes, para você aprender, para você ir crescendo na graça e no conhecimento diante de Deus e diante dos homens. O segundo ponto da lição fala sobre Deus prepara Josué. Deus prepara Josué para essa batalha, para essa conquista. Josué é da tribo de Efraim e teve seu nome mudado por Moisés. O nome de Josué anteriormente era Oséias, que significa salvação, e agora mudado por Moisés, o seu nome Josué significa Javé salva. Então, Deus prepara um líder. Primeiro ponto, um líder preparado. Muita gente, muitos pregadores até falam assim: o Senhor não chama os capacitados, o Senhor
só chama aqueles que não têm capacidade para Ele capacitar. O Senhor chama os capacitados e chama quem não é capacitado. Nós temos muito bem o caso do apóstolo Paulo e dos outros apóstolos, como Pedro, por exemplo, que era indulto, não tinha letras, mas o Senhor chama tanto um quanto o outro, não é por mérito nem por demérito, é Deus é quem está no controle, Ele chama quem Ele quer. O segundo ponto, o segundo tópico do segundo ponto fala uma promessa. Josué agora está de posse da mesma promessa que Deus fez para Moisés. Ninguém poderá te resistir, assim como não resistiu a Moisés. Assim Deus também é com Josué. O terceiro ponto do segundo fala uma responsabilidade. Nós temos que ter responsabilidade na obra do Senhor. Tem muita gente que trata a obra de Deus simplesmente como uma obra voluntária. E é um grande erro, porque a obra do Senhor realmente ela é voluntária. Mas até você dizer sim, até você dar um passo à frente. Quando você diz, eis-me aqui, no meu entendimento, ela deixa de ser voluntária e agora passa a ser uma obrigação, porque você se comprometeu, você se colocou à disposição. Então eu entendo dessa forma, e você tem que fazer da melhor forma possível. E o terceiro ponto da nossa lição fala, Josué prepara o povo. Josué prepara o povo, primeiro ponto, preparação. Assim como Josué foi preparado por Moisés, aprendeu ao pé do seu líder, agora Josué vai preparar um povo para atravessar o Jordão. Preparar o povo é ensinar o povo. Nós como pastores, precisamos ensinar nas nossas congregações, porque nós temos muitos irmãos que não sabem nem manusear a Bíblia. Às vezes a gente está lendo, a gente vai fazer a leitura da palavra, termina a leitura e a pessoa está lá folheando a Bíblia tentando achar o livro. Nós precisamos ensinar esse povo. Muita gente não sabe ler. E outra, que nós viemos do paganismo. Do paganismo não se lia a Bíblia, nem se conhecia. E agora nós temos a Bíblia na mente, porque ouvimos. Muita gente tem versículos, recita versículos, mas quando você vai para a Bíblia, não tem nada a ver com aquilo que a pessoa recitou, porque foi o que ela ouviu e não o que ela leu. Então nós temos que colocar a nossa mente na Bíblia e não a Bíblia na mente. O segundo ponto desse terceiro fala da obediência. Então, responderam a Josué dizendo, tudo quanto nos ordenar, faremos. Então, se você se colocou à disposição, se você aceitou, obedeça. Faça o melhor que você puder e outra, faça para Deus. Nunca faça a obra do Senhor achando que você está fazendo para o homem. É um grande engano. Você vai se decepcionar. Você não vai completar a sua carreira. Mas se você colocar no coração que está fazendo para Deus, certamente Deus vai receber e você vai fazer a obra com mais diligência, com mais gosto. Amém? E o terceiro ponto fala a desobediência. A desobediência, ela desagrada diretamente a Deus. Não, é a primeira coisa que nos afasta de Deus, é a desobediência. Deus, ele nunca se afasta de nós. Nós, quando desobedecemos, é que nos afastamos de Deus. Foi assim com Adão, foi assim ao longo da história com o povo de Deus. A gente só se esconde porque fez coisa errada, a gente só distancia de Deus porque desobedeceu. Então nós temos que estar sempre obedecendo a nossa liderança, os nossos pastores e também, principalmente, obedecendo a Deus. Deus não está numa escala de primeiro lugar. O primeiro lugar é o reino. Deus não está em escala. Porque se você colocar Deus em primeiro lugar, significa que tem um segundo, tem um terceiro. Então Deus é soberano, Deus é superior. O que está colocado em escala é o reino de Deus, onde Jesus diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o reino de Deus está numa escala, mas Deus nunca está numa escala, porque não tem com quem comparar.
Para você colocar numa escala, Deus numa escala, é como se tivesse outros deuses semelhantes a Ele, e não existe. Amém? E a aplicação pessoal, Deus é o roteirista que escreve a história do seu povo. Cabe a nós, portanto, confiar nele e agir conforme a sua palavra. Então Deus, como diz lá no salmista, desde que nós fomos formados no ventre da nossa mãe, que tudo Deus já está registrado no seu livro. Então ele é o diretor, ele é o roteirista, e cabe a nós obedecer nos papéis que ele nos colocar para desempenhar. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, careço da oração dos irmãos, careço do feedback dos irmãos, dos pastores e líderes de EBD, para a gente estar melhorando, porque nós também estamos aprendendo. Nós não sabemos lidar com esse fato, é um fato novo para nós, e nós carecemos da oração dos irmãos e do feedback para estar melhorando. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, que tenham uma boa aula, em nome de Jesus, amém.